Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe de novo, auxiliar do projeto Lideranças Empáticas. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o programa Miro. A gente quer dar algumas dicas para vocês de como vocês podem usar esse programa na administração do time de vocês. Essa ideia veio do nosso grande mentor Luiz Henrique Mota, então um grande abraço para ele. Uma grande referência para a gente. Alguns de vocês talvez tenham visto a aula dele presencialmente, talvez tenham acompanhado e aprendido um pouco sobre o Miro, mas a gente preferiu deixar essa aula gravada aqui para vocês, para quem sabe até em semestres futuros, quando vocês tiverem um projeto na empresa de vocês ou alguma coisa assim, que vocês possam reutilizar tudo isso que vocês aprenderam e possam revisar também, tá bom? Eu estou gravando aqui a tela do Miro para vocês, eu vou colocar na tela para vocês poderem ver, e a ideia é que hoje a gente passe um pouco sobre como vocês podem utilizar essas ferramentas junto com o time de vocês e até mesmo integrar o mentor de vocês durante a programação do time de vocês, tá? Primeira coisa, vamos abrir uma tela em branco mesmo, tá? Vocês não precisam abrir com nenhum template. O Miro é um programa, ele é gratuito, mas você também pode utilizar a versão paga. Não existe a necessidade de você usar a versão paga, tá? Tudo que eu vou apresentar para vocês hoje, não existe a necessidade de que você grave ou põe um cartão, nem nada do tipo. Você simplesmente pode abrir o programa e começar a usar sem nenhum problema, tá? Bom, vocês logicamente já começaram o projeto de vocês, então vocês já sabem quem são os integrantes do seu time. Então eu acho importante que a primeira coisa que vocês façam no Miro, a primeira coisa legal que vocês podem fazer, é adicionar os integrantes do seu grupo, tá? Aqui eu tô cadastrado como Lideranças Empáticas, mas eu posso, por exemplo, compartilhar lideranças. Vamos criar. Vocês podem colocar o nome do grupo de vocês. E a partir de agora vocês podem convidar todos os integrantes do seu grupo e o mentor de vocês também, até para que ele possa acompanhar o desenvolvimento de vocês. O legal do Miro é que ele funciona como um painel, onde você pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde todos podem fazer pequenas alterações e isso vai sendo atualizado para todo mundo. Então, vocês não precisam ficar, por exemplo, mandando mensagem no grupo do WhatsApp, isso aqui já está pronto, isso já está pronto, quem foi que fez, quem que era responsável. Vocês podem fazer tudo por aqui e acompanhar tudo em tempo real, certo? Vou, por exemplo, me adicionar como participante. Enviar um convite para mim. Enviar convite. Pronto. Bom, então vamos começar primeiro descrevendo os participantes do nosso grupo e colocando pelo menos a função de cada um aqui dentro do Miro. Vamos colocar começando com os cartões. O que a gente pode fazer é colocar aqui um cartão, descrever o nome da pessoa e colocar, por exemplo, uma função. E você pode fazer isso para todos os integrantes do grupo. Quando você fizer isso, você pode adicionar como responsável pelo link que você enviou para a pessoa. Então, aqui já vai aparecer o e-mail, o contato da pessoa e tudo mais. É interessante que você faça isso para todos os integrantes. E assim que você tiver tudo pronto, por exemplo, você tem alguém que chama Luiz Carlos. E o Luiz Carlos está... não sei, por exemplo, na parte de produção. Vamos dizer que vocês vão trabalhar produzindo bolos, vocês vão vender brownie. Depois que você colocou todos do seu grupo, é interessante que você coloque o seu mentor também, vocês vão organizar por funções e já vão ter bem separadinho qual que é a função de cada um, que parte que cada um é responsável no trabalho. Depois disso, eu acho legal que vocês coloquem alguns stickers, por exemplo, vocês podem usar esse sticker ou até mesmo os próprios cartões, para descrever o que vocês querem fazer. Então, por exemplo, olha, a gente quer vender bolo. Queremos vender bolo. A gente quer, fazer uma rifa. A gente quer rifar um livro. E esses são os nossos dois objetivos. São esses dois caminhos de trabalho que a gente quer seguir. A partir disso, quando você já tem setado o que vocês querem fazer, quando você já tem pré-estabelecido o que vocês querem fazer, é importante que vocês definam quais são as tarefas importantes a serem cumpridas para que vocês atinjam esses objetivos. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer é pegar uma matriz. A gente pode usar essa matriz de esforço e impacto. Eu gosto bastante dela. E aí, o que a gente pode fazer?
Vocês percebem que nessa matriz, nós vamos ter algumas áreas dentro dessa matriz. As coisas que possuem um grande impacto no que vocês vão fazer, coisas que possuem baixo impacto no que vocês vão fazer, coisas que vocês precisam de muito esforço para realizar e coisas que vocês precisam de pouco esforço para realizar. E claro que vocês têm coisas que vão demandar um grande esforço e trazer um resultado muito pequeno, assim como tem coisas que vão trazer um esforço muito pequeno, mas um resultado muito grande. Então é importante que vocês elenquem as atividades que vocês precisam realizar, tendo em vista esse escopo, porque isso traz para vocês uma facilidade na tomada de decisão do que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser priorizado e o que pode ser deixado para depois, tá? Então, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do bolo, da venda de bolo. Se vocês querem vender bolo, logicamente, vocês precisam buscar um fornecedor, certo? Eu imagino que um fornecedor, vocês não tenham um grande trabalho para encontrar um fornecedor. Então, vocês têm um baixo esforço para conseguir isso. E é lógico que isso tem um grande impacto. Se você tem um fornecedor que te cobra muito caro, você vai ter uma margem muito pequena naquilo que você vai estar vendendo. Então, vamos colocar aqui os fornecedores. Fornecedor, onde a gente tem um grande impacto e um baixo esforço, certo? Bom, vamos dizer que na rifa do livro, por exemplo, na rifa do livro, você também precisa achar um lugar para você comprar esse livro. Não adianta você fazer uma rifa e comprar o livro na loja mais cara de São Paulo. Isso não vai te ajudar muito. Então, também é importante que, por exemplo, vocês comprem uma livraria. Que vocês descubram onde tem uma boa livraria que vocês podem usar para comprar o livro de vocês. Por exemplo, eu quero abrir um Instagram. Pô, será que o Instagram vai me trazer bastante retorno? Pô, é algo que traz muito trabalho. Você precisa criar um post, você precisa ter engajamento, você precisa divulgar essa atividade. Então, é algo que vai demandar bastante esforço. Então, a gente já vai chegar para essa área do grande esforço. Pô, mas será que vai trazer um grande resultado? Será que eu vou conseguir engajar bastante com esse público a ponto deles me trazerem uma receita que vale a pena pelo meu esforço? Isso vale de vocês avaliar. Então, por exemplo, vamos dizer que, olha, tem um grande esforço, mas eu acredito que tem um resultado muito bom também. Então, beleza, vamos colocar aqui. Instagram. Você já tem no escopo de que vocês precisam fazer um Instagram. E vocês vão seguindo com todas essas tarefas. Lógico, vamos achar o fornecedor. Depois que achou o fornecedor, a gente precisa comprar os produtos. Depois que a gente comprar os produtos, a gente precisa começar a vender. Quem que vai vender? E é esse pensamento que a gente vai levar um pouquinho para frente, tá? Depois que você já tem toda essa característica, né, das tarefas bem divididas e do que vocês precisam fazer, o que é mais importante, menos importante em nível de urgência, a gente pode trabalhar com uma ferramenta muito legal que chama Kanban. O Kanban vai ser muito bom para que a gente organize um fluxo de pensamento daquilo que tem que ser feito primeiro, aquilo que tem que ser feito depois, para onde estão caminhando as coisas, se aquilo que deve ser feito realmente está sendo feito, se o prazo que foi colocado realmente está sendo seguido. Então, por exemplo, a gente já descobriu que a gente precisa achar um fornecedor para comprar a nossa farinha, para comprar o nosso fermento, para comprar o chocolate, para a gente fazer o nosso bolo. Então, vamos colocar aqui, encontrar fornecedor. Tudo bem, mas quem é o responsável por achar o fornecedor? Vamos dizer que no meu time seja eu. Então, a gente pode vir aqui e selecionar, por exemplo, o Felipe como responsável. A gente viu naquela matriz que você precisa dividir as suas coisas entre coisas que vão te trazer um impacto, coisas que vão te trazer pouco impacto, coisas que vão demandar muito esforço, coisas que vão demandar pouco esforço. Então, por isso é importante que a gente comece a usar uma característica aqui no Kanban, que são as tags. Então, por exemplo, posso colocar aqui como urgente. Criar uma tag vermelha. Colocou com azul, sem urgência. Certo? Por exemplo, para comprar o bolo, para encontrar o fornecedor, é urgente que eu encontre o fornecedor. Então, eu já vou usar a tag vermelha, que para mim é a mais importante. Encontrar o fornecedor, já tenho quem é o responsável, já caracterizei se é uma tarefa importante ou não importante. E agora a gente vai fazer talvez o passo mais importante. Para toda a meta, a gente precisa colocar uma data. A gente precisa ter um limite definido para que aquilo aconteça. Então, vamos colocar aqui, data inicial. Estamos gravando esse vídeo aqui no dia 24. Então, vou começar a procurar os fornecedores no dia 24. E por ser muito importante, vamos dizer que eu preciso finalizar isso até o dia 1º. Certo? Vou dar Enter aqui. Então, a partir de agora, a gente tem uma tarefa. Ela já tem uma descrição, se ela é ou não importante, se nós precisamos ou não priorizá-la, em caso aconteçam mais coisas, a gente precisa escolher o que nós vamos ou não fazer. Já temos um responsável, ou seja, temos um direcionamento de quem precisa realizar essa tarefa e quem está responsável por realizar essa tarefa.
e temos uma data. Então, assim, o grupo pode acompanhar se aquele integrante está fazendo o papel dele, se ele está dentro do cronograma, se algo precisa ser mudado. Porque às vezes se você tem algo urgente, você percebe que o integrante do seu grupo não vai conseguir entregar naquela data, mas é algo de extrema importância, vocês podem conversar entre si e às vezes trocar o responsável por essa tarefa para que o grupo não seja muito prejudicado, tá? E aí sim, a gente vai entrar em realmente onde está a mágica do Kanban, né? Tudo que é feito no Kanban, você teoricamente poderia fazer numa folha de caderno, tá? O legal do Miro e do Kanban é que você pode trabalhar com todos simultaneamente. E eu posso atualizar na minha casa o que eu estou fazendo, a outra pessoa do meu time vai atualizar o que ela está fazendo, o meu mentor pode vir e acompanhar como que está o fluxo desse trabalho, certo? Então, por exemplo, aqui está como a fazer, mas, por exemplo, a gente poderia colocar em fase de planejamento, depois em andamento e depois concluído. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje é dia 24, mas amanhã, dia 27, eu já conversei com alguns fornecedores e a gente está nesse período de decidir com quem a gente vai seguir. Um, às vezes, tem um preço menor, mas entrega um pouquinho depois, o outro tem um preço um pouco maior, mas entrega antes. A gente vai se juntar como equipe e resolver o que a gente vai fazer. Então, é uma tarefa que já está na aba de andamento, já é algo que está em andamento. Então, isso é importante para que o grupo perceba se as coisas estão caminhando ou se as coisas estão paradas. Se a gente coloca uma tarefa hoje e daqui uma semana a tarefa continua em a fazer ou em planejamento, significa que as coisas não estão andando e a gente precisa dar alguns passos para trás para perceber o que está acontecendo. Assim que a gente decidir que finalizar a nossa reunião, a gente pode puxar essa tarefa aqui para o final e dar ela como encerrada, e a partir daí vocês podem seguir para os próximos passos, próximas fases do planejamento. Também é muito bacana que a partir do momento que vocês têm as suas tarefas, vocês têm as suas metas, que vocês acompanhem, certo? A gente vai fazer um vídeo também sobre o Excel, como que vocês podem usar, criar uma planilha para vocês, para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com o Excel, tá? Mas aqui pelo Miro vocês também conseguem. Então, pessoal, depois que você já tem todas as tarefas definidas, você já tem um cronograma, vocês já sabem quem precisa fazer o que, entregar até quando, é importante que vocês acompanhem. Claro que vocês podem trabalhar isso no Excel, onde vocês podem ter um controle melhor do fluxo, quanto vocês estão recebendo em dinheiro, quanto vocês estão recebendo em alimentos diretamente. Mas pelo Miro vocês também conseguem fazer isso, tá? Então, por exemplo, vocês podem vir aqui, em gráficos, criar um gráfico, por exemplo, de coluna, deixar aqui no final, e aí sim editar esse gráfico. Por exemplo, colocar aqui, aqui está a minha meta. Tem a semana inicial, semana 2, semana 3, semana 4, tá? Semana 5. E aí vocês colocam realizado. E a partir daqui vocês vão contando. Então, por exemplo, vamos dizer que na semana inicial vocês tinham uma meta de arrecadar 30 e vocês, por exemplo, conseguiram arrecadar 25. Pô, tudo bem, não chegamos na meta ainda, mas já estamos acompanhando. Na segunda semana vocês observaram o que deu certo, observaram o que deu errado, voltaram, refizeram o planejamento, refizeram as suas ações e, pô, a meta era 40 e vocês conseguiram, por exemplo, 47. Muito show, parabéns. Na semana 3 vocês já vão acompanhar também, vamos dizer que na semana 3 foi um pouco mais difícil, os outros grupos também já começaram a trabalhar, vocês vão perceber que tem uma competitividade maior, por exemplo, não só vocês vão estar vendendo bolo, outros grupos vão estar vendendo brownie, outros vão estar vendendo brigadeiro e vocês vão ter que diferenciar o produto de vocês frente a esses outros concorrentes. Então, por exemplo, na terceira semana vocês arrecadaram 40, não foi tão bom quanto vocês esperavam, certo? E a partir daí vocês vão claramente acompanhando o que vocês estão fazendo e vocês podem usar esse dashboard do Miro como uma central de acompanhamento para o mentor de vocês. Às vezes vocês têm uma dificuldade de encontrar o mentor de vocês por conta de horário, por flexibilidade de data, mas vocês podem estar sempre disponibilizando isso para ele e ele pode, por exemplo, ele entrou aqui no final de semana e ele vai colocar uma nota para vocês. Por exemplo, muito bacana, pessoal. E assim ele pode, por exemplo, comunicar com vocês que ele está vendo o que vocês estão fazendo, que ele está aprovando. Às vezes ele pode mandar uma pergunta para vocês, colocar uma seta apontando, olha pessoal, isso aqui está meio estranho, por que a gente não faz isso? Isso aqui já foi entregue? Então o Miro também pode servir como uma fonte de comunicação entre vocês e os mentores e, claro, vocês mesmos dentro do grupo. Nos próximos vídeos a gente vai gravar sobre o Excel, sobre o PowerPoint também, mais no final do grupo, quando vocês forem
fazer a apresentação final de vocês. Espero que vocês utilizem bastante o Miro, é um programa muito legal, não só para o projeto Lideranças Empáticas, mas para a vida profissional de vocês. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Obrigadão, pessoal.